Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, né? Ontem eu falei que a gente ia voltar para Isaías, mas na verdade vai ser pouco de Isaías, porque a gente vai ficar mais em Segunda Reis e Crônicas, né? São esses livros, eles caminham juntos, né? Tudo no mesmo período ali de quase 700 anos antes de Cristo ali. Então tudo está meio que envolvido no mesmo lugar, tá? Então é por isso que a gente está andando bastante por Segunda Reis, por Crônicas, por Isaías. Então a gente vai caminhando nessas direções aí. Amém? Vamos lá? Vamos já prepara todo o ambiente, prepara todo o lugar, já pega seu papel, sua caneta, já deixa tudo separadinho para que se caso você tiver dúvida em algum versículo, se caso Deus falar com você, se caso você em algum momento aí sentir que precisa anotar algo, já deixa perto aí para que você não precise se distrair e ir para outros lugares, né? Vamos lá? A gente vai começar em 2 Reis e 2 Crônicas também, no 2 Reis 18 e 2 Crônicas 29. Mas antes que a gente entre, vamos para a parte mais importante, né? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós pedimos ao Senhor, Pai, fala conosco, fala ao nosso coração, ministra a Tua palavra para que possamos receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós e que possamos ser cheios, ó Deus, da Tua manifestação, do Teu querer, da Tua vontade sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 ao 4. Diz assim: No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ela fez o que o Senhor aprova. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. 2 Crônicas, capítulo 29, o versículo 1 e o versículo 2. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Então aqui é quase a mesma, quase não, é a mesma descrição sobre o início desse reinado de Ezequias aqui, né? E aí a gente agora continua em 2 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 3 agora. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Convocou os sacerdotes e os levitas e reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: Escutem-me, levitas. Consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e os abandonaram. Desviaram o rosto do local, da habitação do Senhor, e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram a ira do Senhor. Não, desculpa, gente. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles o objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo, pois agora, fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós.
Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e servirem para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então estes levitas puseram-se a trabalhar. Dentre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias. Dentre os descendentes de Merari, Quis, filho de Abide, e Azarias, filho de Jealelel. Dentre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Dentre os descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel. Dentre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. Dentre os descendentes de Emã, Jeuel e Simei. Dentre os descendentes de Gedutum, Semaías e Uziel. Peraí, gente, só conferir aqui. Pronto. Tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas, foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo. Trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia, e os levitas as levaram para o vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês. No 8º dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais 8 dias consagraram o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acase e sua infidelidade retirou durante o seu reinado. Eles estão em frente do altar do Senhor. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes como ofertas pelo pecado, em favor da realeza do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então, os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida, fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois os bodes para as ofertas pelo pecado foram levados para diante do rei, da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e as ofertas pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gate, o vidente do rei, e o profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Assim, os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que os sacrificassem o holocausto sobre o altar, iniciando o sacrifício. Começou tudo o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles os louvaram com alegria, depois inclinaram as suas cabeças e o adoraram. Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifícios chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes. Com os sacerdotes, eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, e os seus
os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa, e até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Houve holocausto em grande quantidade, oferecido com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijava-se com o que Deus havia feito por meio do seu povo, e tudo em tão pouco tempo. 2 Crônicas, capítulo 30. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém, para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei, pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que eles se voltem para vocês, que restaram e escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus de seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como os seus antepassados, submetam-se ao Senhor, venham ao santuário que ele consagrou para sempre, sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que o capturaram, os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso, compassivo, e ele não os rejeita, se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés e até Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Asser e de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhe unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso e atirando-os no vale de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor, e assumiram seu posto conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhe entregaram. Visto que muitos na multidão não se haviam consagrado, os levitas tiveram que matar o cordeiro da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros e que por isso não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés e de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus de seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo.
Os israelitas presentes em Israel celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor, ao som dos instrumentos ressoantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram suas porções das ofertas e apresentaram sacrifícios de comunhão, e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a Assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias, e celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a Assembleia, e os líderes 1000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram, e toda a Assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos que haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação. Segunda Crônicas, capítulo 31. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo o Judá e Benjamim, e em Efraim e em Manassés. Depois de destruir tudo, voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos, cada um de acordo com seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. O rei contribuía com seus bens pessoais para os holocaustos da manhã e da tarde, e para o holocausto dos sábados, das luas novas e das festas fixas, conforme que está escrito na lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá viviam nas cidades, e de Judá também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus. Ajuntando-os em muitas pilhas, começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram a pilha de ofertas, louvaram ao Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote, Azarias, da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem despesas no templo do Senhor, e assim foi feito. Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres. O seu irmão Simei era o seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jeremote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias, e de Azarias, o oficial encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita Imna, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estava Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias
e Secanias, que nas cidades dos sacerdotes, com toda a fidelidade, distribuíram ofertas aos seus colegas, sacerdotes de acordo com seus turnos, tanto os ídolos quanto os jovens, os idosos quanto os jovens. Eles as distribuíram aos homens e aos meninos de 3 anos para cima, cujos nomes estavam nos registros genealógicos, e também todos os que estavam no templo do Senhor para realizar suas várias tarefas diárias, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. Os registros genealógicos dos sacerdotes eram feitos segundo suas famílias, e dos levitas com 20 anos de acordo com as suas responsabilidades. Seus turnos e registros incluía todos os filhos pequenos, as mulheres e os filhos e filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Entre os sacerdotes descendentes de Arão, que viviam nas terras das pastagens ao redor das suas cidades, foram nomeados alguns deles, de cidade em cidade, para distribuírem as ofertas a todos os sacerdotes e a todos os que estavam registrados nas genealogias dos levitas. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, o seu Deus, e em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e os mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Por isso, prosperou. 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 5. Ezequias confiava no Senhor, Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios tomaram assim a cidade. Foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os estabeleceu em Alã, em Gozã, do rio Abor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, seu Deus, mas violaram a sua aliança, tudo que Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Não ouviram nem lhe obedeceram. 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 3. Salmaneser, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a So, rei do Egito, e já não pagava mais tributo como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Alã, em Gozã, do rio Habor, e nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, sob o poder do faraó, do rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes dos que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor e o seu Deus em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram altares idólatras. 2 Reis, continuando, né? 2 Reis 17, a partir do versículo 10 agora. É a continuação, né? Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todos os montes, alto e baixo, de toda árvore frondosa.
Em todos os altares idólatras queimaram incenso, como fazia as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor à ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviaram-se dos seus maus caminhos, obedeceram às minhas ordenanças e os meus decretos de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem, que lhes entreguei por meio dos meus servos e os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos, a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Aserá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício. Praticaram adivinhações e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu os mandamentos do Senhor, seu Deus. Seguiram os costumes de Israel, havia introduzido. Por isso, o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele os afligiu e os entregou nas mãos dos saqueadores, até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nabate, que introduziu Israel a deixar de seguir o Senhor e levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todo o pecado de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor afastou da sua presença, conforme os havia advertido, por meio de todos os seus servos, os profetas, e assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cute, de Avá, de Ramate, de Serfavaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria, para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoraram o Senhor. Por isso, ele enviou leões para o meio deles, que mataram algum dentre o povo. Então informaram ao rei da Síria: os povos que deportastes e fizeste morar na cidade de Samaria não sabem o que Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiro, retornar a viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então, um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Acima. Os heveus fizeram Nibás e Tartaque. Os servavitas queimaram seus filhos em sacrifícios, a Adrameleque e Anameleque, deuses de Serfavaim. Eles adoravam ao Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos.
Até hoje eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas, ele lhes ordenou: não adorem outros deuses e não se inclinem diante deles. Não lhes prestem culto, nem lhes ofereçam sacrifício, mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, e quem hoje adorarão, diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifício. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer os decretos e as ordenanças, as leis e os mandamentos que lhe prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes, adorem o Senhor, seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. Contudo, eles não lhes deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer os que seus antepassados faziam. E a gente vai... Não, vamos encerrar aqui. Tem só um pedacinho aqui. 2 Reis, capítulo 18, versículo 13 e versículo 16. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou essa mensagem ao rei da Síria, em Laques: cometi um erro para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, o rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com o que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor, e o deu ao rei da Síria. Isaías capítulo 36, somente o versículo 1. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Amém? E a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente continua. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Até amanhã.